Bom dia a todos. Bom dia especialmente aos membros dessa primeira sessão. Queria agradecer imensamente a parceria com o BID, em nome do IMDS. Agradecer ao Morgan Doyle, a José Rossi, também a Laísa, que é participante do BID, está aqui conosco. Agradecer aos palestrantes de hoje, a começar pela Caridad Araújo. Muito prazer em tê-la aqui, vinda de Washington, diretamente. A Úrsula Mello, da PUC-Rio, e Cauê de Castro Dobin, ou Dobin. Depois você me corrige, Cauê, esclarece o último nome. Queria agradecer também a presença do Flávio Riva, que vai moderar a sessão. Isso, perfeito. E, obviamente, expressar minha alegria, minha satisfação nessa parceria do IMDS com o BID, tema tão importante, tão relevante para as realidades brasileiras e de muitos países do mundo. Estamos nessa parceria com o intuito de contribuir para o aprimoramento institucional e operacional da Lei de Cotas, uma lei que está comemorando 10 anos agora, foi promulgada em 2012, completa 10 anos, período esse em que apresentou os resultados que nós vamos ver aqui expostos pelos nossos palestrantes, tanto na sessão da manhã quanto na sessão da tarde. A todos os participantes que estão entrando na sala agora, também expressar meu agradecimento e meus votos de que tenhamos um dia de dois seminários muito interessantes que sejam proveitosos para todos quantos tenham interesse no tema de ações afirmativas, em particular na questão específica da lei de cotas brasileira. Morgan, a palavra é sua. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado, Paulo. É prazer estar aqui com vocês essa manhã. Gostaria de agradecer também aos palestrantes, que já mencionou o Paulo, Cauê, Úrsula, também Caridad, que é do BID, de fato. E a todos vocês por dispor um pouquinho das suas agendas disputadas, né? Por participar nessa conversa, esse webinário, que dá continuidade a um debate que, de fato, tem sido bastante frutífero e que temos mantido sobre a questão das ações afirmativas aqui no Brasil. Como o Paulo falou, já nesse ano a Lei de Cotas completa uma década. E entendimos conjuntamente com o MDS que é um momento muito propício para a gente ter um debate sobre seus impactos e também para procurar, baseado na evidência, alguns caminhos para alcançar mais resultados positivos. O Brasil é o país da região da América Latina que conta com o mais amplo programa de ação afirmativa para o ensino superior. Acho que isso é um ponto para ser salientado. E embora houvesse alguma preocupação, alguns sobre que os estudantes admitidos por meio dos programas de ação afirmativa talvez, no seu momento, conseguissem acompanhar os demais alunos, de fato, não foram encontradas diferenças estatísticas nas taxas de abandono do curso entre esses dois grupos. Além disso, alguns estudos realizados em universidades brasileiras indicam que os estudantes que entram no ensino superior através dessas políticas alcançam o sucesso acadêmico. Por exemplo, um levantamento realizado lá em Unicamp afirma que esses alunos tiveram um desempenho ainda superior aos dos demais estudantes. Em princípio, devido a uma resiliência educacional. Outro ponto que eu mencionei também no outro encontro que a gente teve há algum tempo sobre esse tema, foi a informação divulgada pelo IBGE, de que, pela primeira vez, alunos pretos e pardos passaram a ser maioria nas universidades públicas, que reflete um pouco a sociedade, né? Mas é uma questão importante a ser considerada. Esses avanços não foram suficientes em si para eliminar as diversas desigualdades entre os estudantes brancos e pretos e pardos. Segundo um indicador do INSPER e da Folha, em 2021, 12% da população negra com 30 anos ou mais tinha nível superior. Índice menor do que foi verificado pela população branca há 15 anos.
Além disso, entre 2019 e 2021, a proporção de pretos e pardos entre os inscritos para Enem, de fato, caiu. Caiu de 58% para pouco mais de 51%, segundo o IBGE. A lacuna de desempenho escolar entre brancos e negros na educação básica também permanece. Esse cenário deixa evidente que há espaço para aperfeiçoar e aprofundar nas ações afirmativas. Indo um pouco além, podemos falar não só da lei de cotas, mas do acesso a uma educação de qualidade para todos e todas. São temas para nós muito caros e que também consideramos fundamentais para nosso diálogo mais amplo sobre desenvolvimento aqui no Brasil. As contribuições de cada um de vocês nesse debate são super importantes, assim que eles vão ser acolhidos para fazer propostas de aprimoramento de política que a gente logo fará no debate mais amplo, debate público. Agradeço desde já aos pesquisadores e todos vocês que estejam aqui para compartilharem as suas experiências e conhecimentos. Então, muito obrigado mesmo, bom webinar a todos e esperamos que renda frutos mesmo. Obrigado, devolvo a palavra então para nosso moderador. Obrigado, Morgan. Obrigado, Paula. Muito bom dia a todos e a todas. Eu queria começar agradecendo muito a presença de todos os panelistas, das pessoas que estão assistindo. Eu vou começar com uma pequena introdução sobre a estrutura e os objetivos do webinário, e depois discutir algumas questões de ordem prática, bem rapidamente, para depois passar a palavra para a Caridade, tá? Como o Morgan e o Paulo trouxeram, esse é um evento que é motivado pelos 10 anos de promulgação da Lei de Cotas, e o nosso objetivo ao organizar esse webinário foi de oferecer um espaço para aprendizado e reflexão sobre os impactos de ações afirmativas do ensino superior no Brasil. Tá? O nosso alvo central de interesse é a lei federal, mas a gente fez um esforço para compor mesas que trouxessem também uma chance para revisitar uma literatura bastante extensa sobre outras experiências institucionais. Em grande parte pelo esforço das pessoas que comporão, né, as duas mesas de hoje, vocês vão ver que tem um volume extenso de evidências sobre o tema, tá? E a gente escolheu dividir esse espaço em duas mesas. A primeira mesa, durante a manhã, vai se iniciar com um sobrevoo aí sobre evidência, sobre o que costuma ser elencado nos marcos normativos como objetivo número 1, né, das ações afirmativas, que é o de aumentar a equidade no acesso, de acesso ao ensino superior, aumentando a presença de grupos que seriam historicamente subrepresentados nas universidades, tá? Também guiado pelos nossos panelistas, a gente vai se ocupar com alguma calma sobre a possibilidade de que, ao aumentar, né, através da reserva de vagas, o espaço para acesso, alguns alunos sejam levados para o ensino superior com uma formação pregressa, algo insuficiente para que eles concluam o ensino superior. Na parte da tarde, a gente vai voltar as nossas atenções para o que se sabe sobre efeitos de médio e longo prazo, então sobre as trajetórias educacionais no mercado de trabalho desses alunos, tá? A gente espera que as mesas deem insumo para uma reflexão sobre quais são as formas de responder a perguntas sobre o que a gente quer atingir com ações afirmativas no ensino superior, tá? Sejam muito bem-vindos, espero que todos aproveitem. Eu vou começar passando... só algumas regras, né? A gente, nas duas mesas, dividiu as falas com 15 minutos para cada panelista. Não haverão interrupções para perguntas durante esse período. Eu peço que os microfones fiquem mutados e que vocês, se vocês tiverem perguntas, mandem as perguntas pelo chat e a gente vai fazer um esforço para consolidar elas de forma organizada para apresentar os panelistas ao fim das apresentações, tá? Durante a manhã, o evento conta com tradução simultânea do espanhol para o português. Vocês conseguem acessar ela clicando no botão Interpretation aqui embaixo, no Zoom. Então, é isso. Eu queria começar convidando para a primeira participação da mesa da manhã a Maria Caridade Araújo. A Caridade é PhD em Economia Agrícola e de Recursos Naturais pela Universidade da Califórnia, e hoje ela chefia a divisão de Gênero e Diversidade do BID, tá? E ela vai apresentar um pouco sobre a visão estratégica do banco sobre o tema de gênero e diversidade, e enquadrar ações afirmativas com uma política compensatória
capaz de afetar desigualdades educacionais. Tá? Caridad, muito obrigado pela sua participação. Passo, então, a palavra a você. Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Me disculpo porque estoy hablando en español. Voy a hablar despacio y espero que cualquier duda que persista podamos aclararla en las preguntas. Espero no hacer un mal trabajo transmitiendo los mensajes aun cuando tengamos que usar la traducción. Les agradezco mucho por esta oportunidad. Para mí es un gusto poder compartir lo que es la mirada estratégica del grupo BID, es decir, del área tanto que trabaja con el sector público como con el sector privado, para el trabajo en género y diversidad en la región. Esta es una visión estratégica que precisamente actualizamos periódicamente y acabamos de aprobarla este año. Entonces estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este tema porque es muy relevante para la sesión de hoy. En particular, esta visión se concentra en políticas y programas que busquen promover la igualdad de género y también apoyar el desarrollo con identidad y la inclusión social de lo que el BID define como grupos diversos. Y me refiero a los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad y las personas LGBTQ+. Entonces, en este marco sectorial, voy a contarles un poquito sobre el ejercicio que hemos hecho de análisis de los datos, de la evidencia y de discusión de las políticas que funcionan y en las cuales podemos enfocar nuestro apoyo para cerrar estas brechas. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Por qué este es un tema clave para nuestra región? Nuestra región se caracteriza por altos niveles de desigualdad, pero también por un rezago en el crecimiento y la productividad. Y nosotros partimos de la premisa de que el desarrollo verdadero solo es posible si es que nuestras sociedades trabajan para reducir las diferencias entre grupos en los indicadores de resultados finales, en lo social y en lo económico. Esto es no es un problema pequeño. Cuando hablamos de los temas de género y diversidad con esta definición de estos grupos en la región, estamos hablando de 2/3 partes de la población de nuestra región. Entonces, no es un tema menor y es un tema que compete a un gran porcentaje de nuestra población y de la población de nuestra región. En este ejercicio, nosotros estamos abordando los temas de género y diversidad con un marco conceptual unificado, y esta es una visión distinta de lo que hacía el banco en el pasado. Hemos partido de un diagnóstico basado en los últimos datos disponibles. La disponibilidad de datos para estos grupos es heterogénea, pero hemos tratado de consolidar datos a nivel regional de los más actualizados para todas estas áreas, para poder mostrar estadísticas a nivel nacional y subregional. Y nos hemos enfocado en 3 líneas de acción clave basadas en una revisión de la evidencia, enfocadas también en el esfuerzo de cerrar las brechas entre estos grupos. Perdón. Siguiente, por favor. ¿Por qué este tema es tan importante para el banco y para la región? ¿Por qué el banco empuja una agenda de género y diversidad proactivamente? Lo hacemos por varias razones. Primero, porque es un tema central de justicia social, digamos, y de la definición de desarrollo en nuestra región, un tema que ha sido reconocido políticamente en múltiples declaraciones y compromisos formales. Pero también lo hacemos porque estamos convencidos de que es un tema, una condición necesaria para aumentar la productividad y el crecimiento económico de nuestra región y para corregir los altos niveles de desigualdad que persisten en nuestras sociedades. Y les doy solo un ejemplo. Hoy en día, las niñas y las mujeres representan uno de los grupos con más altos niveles educativos en la región. Son el 60% de las egresadas de las universidades e instituciones de nivel terciario. Sin embargo, las mujeres se encuentran subrepresentadas en los trabajos
que mejor pagan y en las carreras de STEM de más alta remuneración. Esto quiere decir que una gran parte del talento de la región no está siendo asignado a su mejor uso. Hay un problema de una asignación subóptima de nuestros recursos. Y algo parecido vemos con la población afrodescendiente en varios países. Las mujeres afrodescendientes tienen en distintos países de la región niveles educativos más altos que el promedio de la población. No obstante, están trabajando en sectores que pagan menos y de facto ganando sueldos más bajos. Entonces, claramente hay un problema de ineficiencia que limita la frontera de crecimiento y productividad de la región y que debe corregirse si realmente queremos aprovechar las oportunidades de crecimiento y despegar. Vamos a la siguiente, por favor. Y aun cuando la región ha logrado logros importantes en materia de reducción de la pobreza e incluso de otros indicadores sociales, incluyendo la desigualdad, hemos visto que las brechas siguen siendo grandes. La pandemia mostró que algunos de estos logros eran frágiles. Y no solo eso, vemos que estas identidades interseccionales donde se conjuga el género con la pertenencia a alguno de estos grupos diversos, se encuentran particularmente rezagadas en múltiples dimensiones de desarrollo y bienestar. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, este ejercicio estratégico del banco de mirar los temas de género y diversidad propone que existen 3 desafíos importantes que debemos atender para generar acciones que contribuyan a cerrar las brechas de la región en materia de género y diversidad. El primero está asociado a desigualdades estructurales que resultan en dotaciones o endowments diferentes en activos claves como la educación, la salud, la tierra, etc. El segundo desafío tiene que ver con el trato desigual a personas que traen las mismas cualificaciones o lo que se conoce como discriminación. Y el tercer desafío tiene que ver con una capacidad institucional débil a nivel de los gobiernos centrales y subnacionales para diseñar, implementar y evaluar políticas que cierren las brechas de género y de diversidad. Entonces, el ejercicio que les voy a mostrar se construye sobre estos 3 desafíos. Y vamos a empezar mirando el primero de ellos. Y precisamente cuando hablamos de políticas de acción afirmativa y de cuotas, nosotros estamos hablando de este desafío. Es bajo este paraguas de este desafío donde vemos este tipo de acciones de política que buscan atacar, atender los que son inequidades estructurales, históricas, que han contribuido a generar desigualdades que persisten en el tiempo. Entonces, vamos a la siguiente. Nosotros identificamos, no entramos, digamos, a fondo en el diagnóstico de dónde vienen las causas de estas brechas, pero están asociadas las brechas de género principalmente a normas sociales que determinan ciertas expectativas sobre los comportamientos y resultados de hombres y mujeres en la sociedad, pero también son resultado de procesos históricos que sistemáticamente han excluido a ciertos grupos de oportunidades de desarrollo, de crecimiento y de bienestar y de acceso a recursos. Estas desigualdades estructurales se reflejan en múltiples resultados que observamos hoy y que podemos documentar con datos. Por ejemplo, observamos una distribución muy dispar de las cargas del trabajo no remunerado y de las tareas de cuidado al interior de los hogares y de las sociedades. Observamos a nivel de la comunidad altas prevalencias de violencia de género. Observamos poca capacidad de decisión y de gestión de las mujeres sobre su salud sexual y reproductiva. Observamos brechas sistemáticas asociadas a la raza, a la etnia, a la condición de discapacidad en múltiples resultados educativos y de mercados laborales. También observamos
menos agencia y autonomía para la toma de decisiones económicas, etcétera, de pueblos indígenas afrodescendientes y niveles de infraestructura que tradicionalmente no han sido accesibles para las personas con discapacidad. Estas son realidades estructuralmente prevalentes en muchas de nuestras sociedades. Y para la sesión de hoy vamos a mirar con un poco más de atención las brechas educativas y laborales asociadas a los temas étnico-raciales, aun cuando en el ejercicio que nosotros proponemos estamos pensando en un marco más amplio, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente, gracias. Por razones históricas, vemos que los factores de exclusión siguen afectando desproporcionadamente a ciertos grupos poblacionales como las personas afrodescendientes y los pueblos indígenas en nuestra región. Existe evidencia empírica que demuestra que una parte de esta desigualdad es legado de la esclavitud y que estos efectos han persistido incluso en el largo plazo. Se traducen tanto en resultados desiguales en lo educativo como en los ingresos. Por ejemplo, hay estudios precisamente en Brasil, estudios causales, que muestran que la experiencia histórica de la esclavitud ha continuado contribuyendo a los menores ingresos de las personas afrodescendientes en el Brasil. De igual forma, las experiencias de expropiación de tierra y de trabajo forzado que fueron comunes bajo los regímenes coloniales han privado a muchos pueblos indígenas de la posibilidad de determinar sus propias oportunidades de desarrollo y han contribuido a múltiples desigualdades en sus resultados de bienestar, educativos y de salud. Entonces, existe evidencia que nos muestra que estos son fenómenos reales. Si vamos a la siguiente, por favor. Cuando miramos los datos, podemos observar que, por ejemplo, en materia educativa, hoy en día persisten estas brechas en las tasas de finalización de la educación secundaria. En 4 países donde contamos con series de tiempo que nos permiten comparar, por ejemplo, las tasas entre población afrodescendiente y población no afrodescendiente y no indígena. Aquí tenemos datos para Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay y claramente vemos que hay brechas que persisten y que no parecen estarse cerrando muy pronunciadamente. En el caso de Uruguay, por ejemplo, hay una brecha muy amplia de más de 20 puntos porcentuales entre estos dos grupos. Para el caso de Brasil, la brecha es de 13 puntos porcentuales para los hombres y de 10 para las mujeres. También vemos brechas parecidas cuando miramos las dificultades que abordan los pueblos indígenas. Aquí observamos para distintos grupos de países la magnitud de las brechas también en la culminación de la secundaria. Nuevamente vemos que hay países como Panamá, Ecuador, Guatemala y Colombia, donde las brechas entre la población indígena y el resto superan incluso los 20 puntos porcentuales, ¿no? Entonces estamos mirando un problema grave que se ahonda incluso cuando miramos identidades interseccionales como las niñas indígenas, que aun cuando otros grupos de niñas y mujeres han cerrado las brechas educativas, para este grupo estas persisten, ¿no? Ahora, en la siguiente gráfica estamos viendo la evolución de la pobreza en el tiempo, también para los mismos 4 países para los cuales hemos podido construir estas series históricas con data comparable. Nuevamente, cuando miramos la pobreza por raza, vemos que estas diferencias persisten a lo largo del tiempo. Y que la pobreza de la población afrodescendiente es entre 10 y 20 puntos porcentuales más alta que la del resto de la población no afrodescendiente y no indígena en la región. Y esto se mantiene incluso en el periodo de descenso de las tasas de pobreza que vimos en la década del crecimiento económico y el boom de los commodities. Ahora, en nuestro ejercicio de revisión de la literatura, identificamos 4 tipos de políticas o 4 familias de políticas públicas que pueden ayudarnos a corregir estos desequilibrios estructurales, ¿no?
Entonces, vamos a hablar brevemente de estos 4. Las primeras son políticas de naturaleza compensatoria, como las cuotas precisamente. Un segundo tipo de políticas son aquellas que promueven un entorno favorable o un entorno propicio para la participación económica o el cierre de brechas. Un tercer tipo de políticas o programas son aquellos que están diseñados de forma diferenciada para atender las necesidades de grupos específicos, como son los programas de salud o educación intercultural bilingüe que existen en muchos lugares de la región. Y un cuarto tipo de políticas y programas son las políticas universales, que aun cuando no están focalizadas en un grupo específico, afectan desproporcionadamente a las mujeres o a un grupo diverso porque son ellos los que se encuentran desproporcionadamente representados entre la población, por ejemplo, de menores ingresos o de menor acceso al servicio ex ante. Entonces, es interesante mirarlo con esta lente porque hay distintas maneras de también atacar y llegar a cerrar estas brechas, ¿no? Vamos a empezar mirando hoy el tema de las políticas compensatorias que pues están en el centro de la conversación del evento. Las políticas de cuotas o compensatorias se han usado en distintos ámbitos en la región, por ejemplo, para la contratación, para la educación, también en la política, para la representación política, y se han implementado en relación a distintas identidades, ¿no? O sea, para promover la mayor participación de personas subrepresentadas, sea por su raza, sea por su condición de discapacidad o también de las mujeres. En el caso de las políticas educativas, es como comentaba Morgan al inicio, en efecto, mucha de la evidencia con la que se cuenta es bastante positiva sobre su efectividad y de hecho en Brasil se han hecho investigaciones importantes sobre los impactos de estas políticas que han permitido constatar que las cuotas tienen un impacto positivo sobre la finalización de la universidad y también sobre los niveles de ingreso de la población afrodescendiente, especialmente de los hombres afrodescendientes. También ha habido una literatura amplia de la acción afirmativa en India que ha encontrado impactos de las cuotas sobre el logro educativo y los resultados en el mercado laboral de las castas que experimentan mayores niveles de desventaja. En la región las cuotas se han usado ampliamente. Hay 14 países que las han aplicado para temas de empleo de las personas con discapacidad, o al menos que las regulan. Creo que este es un ámbito en donde también existe una brecha entre la regulación y la implementación y el enforcement, ¿no? Y obviamente hay una heterogeneidad en cómo se han diseñado estas cuotas. Hay países en los cuales estas son muy modestas, como en el caso de Chile, donde la cuota manda un 1% de la participación laboral de la empresa, versus la de Venezuela, que es bastante más generosa, de un 5% de la población de trabajadores de la empresa. Pero existe evidencia de muchos países de la región y de fuera de que aquellas personas que logran superar el umbral de la cuota, en efecto logran un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad que aquellas empresas que se encuentran por debajo. Aquí es importante, en particular en el tema de la población con discapacidad, reconocer que también existe un riesgo no deseado de segregar a la población con discapacidad hacia empleos de baja calidad. Entonces, realmente se necesita tener una política compleja que garantice esa igualdad de oportunidades para que el enforcement de la cuota no termine resultando en una situación subóptima, ¿no? También hay evidencia enfocada en las políticas de acción afirmativa para la contratación, principalmente en los Estados Unidos, donde se han encontrado efectos positivos de ese tipo de políticas que han beneficiado a la población afrodescendiente, ¿no?
Vamos a la siguiente, por favor. En materia electoral también es un área en la cual ha habido algunas experiencias de la implementación de cuotas que han permitido también realizar estudios y evaluaciones interesantes, principalmente dirigidas a la participación política de las mujeres, y se ha visto que esta incrementa tras la adopción de cuotas electorales. Y de hecho, en la región es una de las regiones en el mundo en las cuales las mujeres están más representadas en los parlamentos como resultado de estas políticas. Otro tipo de políticas compensatorias que pueden promover el cierre de brechas son los subsidios salariales, dirigidos, por ejemplo, a empresas que emplean más mujeres o más poblaciones afrodescendientes, y se ha visto que pueden lograr mejorar el empleo en el largo plazo de grupos que tienen tal vez menos niveles de experiencia laboral, como jóvenes, personas con discapacidad, personas afrodescendientes. Cuando se logra... ¿Sí? Por favor, desculpa, eu tenho que fazer esse papel um pouco chato. A gente está com 16 minutos, tá? Perfecto, está bien. Sí, no te preocupes. ¿Ya me pasé de mi tiempo, entonces? Sí. Oh, perdón. Entonces voy cerrando. Vamos a la siguiente. Tenemos algunas líneas de acción asociadas al trabajo en desigualdades estructurales, muy en línea con las políticas que hemos hablado antes. Y si puedes pasar brevemente las siguientes slides, pero también buscamos, digamos, hemos revisado la literatura y proponemos líneas de acción para todo lo que es discriminación o trato desigual y fortalecimiento de la capacidad institucional, que es la tercera línea de acción. No voy a entrar en el detalle, no me di cuenta de cuánto me había extendido y me disculpo, pero con mucho gusto lo podemos evaluar más tarde en las preguntas. Y gracias, Flavio, por hacerme caer en cuenta de la extensión en el tiempo. Obrigado a você, Karina. Obrigado pela participação. Eu queria, então, convidar a Úrsula Mello para dar sequência... Só um minutinho que a minha... eu queria, então, convidar a Úrsula Mello para dar sequência ao debate. A Úrsula concluiu recentemente o doutorado em Economia na Universidade Carlos III de Madrid, e hoje ela é professora assistente da PUC-Rio e professora afiliada da Universidade da Barcelona Graduate School of Economics. A Úrsula tem uma agenda de pesquisa sobre a lei de cotas, sobre como a lei de cotas induziu uma expansão nas ações afirmativas nas universidades públicas do Brasil, e ela combina de uma forma muito especial esforços de monitoramento e avaliação da lei. Além disso, em um artigo recente, coautorado com Adriano Sienkiewicz, do IEPS, a Úrsula propôs um balanço muito interessante dos 10 anos da lei, onde ela discutiu possíveis aprimoramentos. Tá? Por todos esses motivos, a gente está muito feliz de ter a Úrsula aqui. Úrsula, passo a palavra para você. Muito obrigado. Viu? Muito obrigada, Flávio. Obrigada a todos. Então, como o Flávio falou, hoje, o foco, o tema é ações afirmativas em geral, mas o meu trabalho é bastante focado na lei de cotas, que é a Lei 12.711 de 2012, e o Brasil tem muita evidência, né, sobre ação afirmativa no ensino superior, mas até a Lei Federal de 2012, essas iniciativas elas eram bastante heterogêneas e bastante descentralizadas, né? Cada universidade decidia se ia adotar ou não adotar ações afirmativas e a forma, se eram cotas, se eram bônus, até que em 2012 o Congresso aprovou a lei de cotas. Foi um marco muito importante, porque realmente a partir de então houve uma expansão imensa das ações afirmativas das cotas nas instituições federais de ensino superior. E trouxe esse slide porque eu não sei se todo mundo conhece a lei de cotas, mas a lei de cotas ela determina que 50% das vagas de todo curso e turno de todas as instituições federais de ensino superior devem ser destinadas a estudantes de escola pública, então por isso que aqui 50%, e dentro das vagas para estudantes de escola pública, a metade dessas vagas são destinadas a estudantes de baixa renda,
e há também uma proporção, que também é uma subcota dessa cota mais ampla para estudantes de escola pública, que é destinada a pretos, pardos e indígenas, na proporção desse grupo na unidade da federação em que se localiza a universidade, a Instituição Federal de Ensino Superior. Então, a Lei de Cotas do Brasil, ela é essencialmente, primordialmente, destinada a estudantes que estudaram ensino médio em escola pública, e isso é muito importante, porque... Bom, é uma forma também de valorizar a escola pública, enfim, depois a gente pode falar mais sobre os critérios, né, da Lei 2.711. Mas eu primeiro vou trazer só algumas estatísticas descritivas do que mudou no perfil discente das universidades nesse período aí pós-lei de cotas. Então, eu tenho vários trabalhos com o Adriano Senkevix, que é do INEP, na verdade, então, eu vou trazer aqui algumas estatísticas. Então, essa parte, ela não é causal, então aqui é só realmente... a gente vai mostrar o que mudou nas universidades desde 2012, então, no ano antes da adoção da lei federal, até 2016, quando a lei federal já foi plenamente implementada. Então, aqui eu trouxe a composição das universidades, das instituições federais de ensino superior, em relação a esses 4 grupos, que são grupos beneficiários da lei de cotas. Então, por exemplo, o grupo escola pública, em geral, passou de 55%, né, 55% de todos os alunos das instituições federais de ensino superior em 2012 eram de escola pública, e esse número passa para 64%, ou seja, um aumento de 15%. Já o grupo escola pública pretos, pardos e indígenas é o grupo que mais teve um aumento, né? Ele passa de 28% para 38%, um aumento de 39% aí na composição desse grupo nas universidades. Eu falo universidades aqui, mas são as instituições federais de ensino superior, né? Que incluem universidades, mas também institutos federais, CEPETs, enfim. E vou só ressaltar que esse último grupo, que é seria o grupo mais vulnerável, que é o grupo que reúne os 3 critérios da lei de cotas, ou seja, escola pública, preto, pardo, indígena e baixa renda. Esse grupo também teve um aumento importante, um aumento de 37% entre o ano anterior à implementação da lei federal estou só marcando meu tempo aqui, e 2016, que é o ano que a lei de cotas já havia sido completamente implementada. Só um parênteses, a lei foi aprovada em 2012, ela ela se torna efetiva em 2013, mas as universidades elas tinham um tempo para expandir gradualmente, né, as cotas, então só em 2016 ela já é completamente implementada e as instituições chegam aos 50% de cotas, que é, né, o design final da lei. Aqui nessa tabela a gente está plotando a média, né? Como que é a média de cada grupo. Só que a gente sabe que há bastante heterogeneidade na composição desses grupos por instituição, curso e turno. Então, aqui nesse gráfico, a gente plota a distribuição aqui, do percentual de ingressantes de escola pública, aqui em azul claro tracejado, por exemplo, em 2012, e aqui em azul mais escuro, azul marinho, em 2016. E o que a gente vê, por exemplo, aqui na linha correspondente a 2012, ou seja, antes da lei, existiam vários cursos em que a gente já tinha mais de 50% de alunos de escola pública nas instituições federais, mas existiam vários cursos em que havia menos que 50% de alunos de escola pública, né? Então, são para esses cursos, que também eram os cursos mais competitivos, de maior retorno no mercado de trabalho, onde a lei de cotas ela é mais efetiva em realmente aumentar a participação dos grupos vulneráveis. E a gente vê, então, que a linha, a distribuição ela vai gradualmente se movendo para a direita, com o avanço aí, né, também temporal da lei de cotas nesse período, até que em 2016, quando a lei já está totalmente implementada, a gente tem praticamente todos os cursos das instituições federais de ensino superior com 50% de alunos de escola pública. Tá bom? Aqui a gente faz o mesmo exercício, né? Mas agora
a composição não é só alunos de escola pública, mas são ingressantes pretos, pardos e indígenas de escolas públicas. Então, é só para mostrar que também, né, em relação a esse grupo, há bastante heterogeneidade na distribuição de cursos, mas que há um avanço em toda a distribuição, né? Não é que só aumentou em determinado tipo de curso, realmente há um aumento da participação dos grupos vulneráveis em toda a distribuição, principalmente no caso de pretos, pardos e indígenas, mas também principalmente nos cursos mais competitivos. E aí a gente também faz aqui um exercício também só descritivo, que a gente compara carreiras né, da mesma área de formação, mas que tem níveis de competitividade bem diferentes em todo o sistema federal de ensino superior. Então, por exemplo, aqui na área de humanidades, a gente compara letras com direito, na área de ciências exatas, matemática com engenharia elétrica, na área de ciências biológicas, biologia com medicina, né? Sempre direito, engenharia elétrica e medicina são os cursos mais competitivos. E o que a gente vê, então aqui a gente está comparando a proporção de ingressantes pretos, pardos e indígenas de escola pública e de baixa renda, ou seja, o grupo mais vulnerável contemplado pela Lei 12.711. E a gente vê que nos cursos menos competitivos, as linhas praticamente se sobrepõem, quer dizer que a composição ela é relativamente parecida no ano anterior e no ano final aí da implementação da lei de cotas, mas nos cursos mais concorridos há um deslocamento da distribuição para a direita, ou seja, nesses cursos mais competitivos, são os recursos de maior retorno no mercado de trabalho, onde realmente há um grande avanço aí na participação desses grupos no ensino superior. Então, assim, acho que essa é a grande beleza assim, da lei de cotas, porque não é só que esses grupos ganham acesso às universidades, mas também aos cursos mais competitivos, aos quais realmente haviam grandes barreiras para ingresso. E aqui também foi um exercício que eu e o Adriano fizemos, acho que saiu no Jornal Nexo, a gente escreveu uma coluna, e aqui a gente compara o percentual de ingressantes pretos, pardos e indígenas de escola pública em cada uma das universidades federais. Aqui, em vermelho, né, é a proporção em 2012, e em azul, aqui em losango, é a proporção em 2016. É só para mostrar que há um avanço em todas as universidades federais, com exceção da Unifap, né? Existiam algumas instituições que tinham mais cotas, tiveram que se adequar à lei, mas né, praticamente no universo aí das instituições federais há esse aumento expressivo aí da participação desses grupos contemplados pela lei de cotas. Algumas, né, com aumentos bastante expressivos, como a Universidade Federal do Ceará, que não tinha cota antes, a própria, várias. Enfim, então tudo isso são estatísticas descritivas que eu queria trazer para motivar, para mostrar que realmente algo importante aconteceu nas instituições federais de ensino superior nessa época, mas aqui é algo descritivo. E aí eu fiz aí um trabalho que foi publicado esse ano, no American Economic Journal, em que eu faço um exercício para isolar o efeito causal da lei de cotas na composição das instituições federais de ensino superior. Qual que é a diferença, né? Em tudo no que eu mostrei anteriormente, entre 2012 e 2016, não foi só a lei de cotas que mudou, né? Várias outras coisas aconteceram no Brasil que podem ter também contribuído para melhorar o acesso desses grupos vulneráveis às universidades. Mas então o que eu vou fazer aqui, a pergunta desse artigo é qual que é o efeito causal da lei de cotas na composição demográfica das instituições públicas de ensino superior. Então, para identificar esse efeito, eu utilizo um modelo de diferenças e indiferenças generalizado. Na verdade, como algumas instituições já tinham cotas anteriormente, as instituições federais tinham diferentes níveis de cotas anteriormente. Então, eu consigo explorar esse fato, também explorar o fato que há uma heterogeneidade de tempo aí na expansão, né, da lei de cotas durante esse período, 2012 a 2016,
Então, eu consigo mostrar que, controlando por diversos fatores, as instituições federais elas não adotam as cotas em resposta à mudança na composição do corpo estudantil que elas observam nos anos anteriores, estão realmente controlando por diversos fatores. A adoção, né, o padrão de adoção das cotas pode ser utilizado num experimento, né, natural, que a gente chama em economia, e aí eu consigo isolar o efeito causal dessas políticas. E aqui, nesse gráfico, eu estou realmente plotando o que é esse efeito causal, né? Então, aqui no eixo Y, eu tenho esse coeficiente estimado, o efeito de tratamento de uma adoção completa da lei de cotas, isso é, se a universidade passar de 0 cotas para 50% de cotas, então esse que é o exercício que eu faço aqui. E aqui, no eixo X, está a proporção média de estudantes de escola pública naquele curso. Então, o que está mostrando aqui? Então, essa linha vermelha, né, mostra esse efeito causal, que em cursos que tinham mais ou menos, vamos supor, 20% de alunos de escola pública, uma adoção completa da lei de cotas leva a um aumento de quase 30% ali de alunos de escola pública. Ou seja, é um aumento que a gente, né, praticamente mecânico. Se ele tinha 20, ele aumenta 30, ele chega a 50. Mas o que é interessante é que, inclusive em cursos em que a gente já tinha mais que 50% de alunos de escola pública, por exemplo, em cursos que tinham 60% de alunos de escola pública, ainda assim, a adoção completa da lei de cotas leva a um aumento da participação de alunos de escola pública nesses cursos. O que isso significa, né? Que a lei de cotas ela não traz só um efeito mecânico. O efeito da lei não é só terminar de preencher as cotas que faltavam. Há uma mudança mais geral no comportamento dos estudantes anterior à política de cotas. Eu consigo mostrar no paper que há um aumento do número de estudantes que se inscrevem naquele curso, em resposta à lei de cotas, e é possível também, né, que haja mudanças também no padrão de esforço, de estudo, isso eu não mostro no paper, mas há evidência na literatura, um paper muito recente para o Texas, que mostra, por exemplo, que a adoção de ação afirmativa lá leva a aumento de capital humano, a notas maiores dos estudantes contemplados, e esse também é um fator que pode estar acontecendo aqui. Eu acho que nesse aspecto a lei de cotas ela é muito diferente das ações afirmativas adotadas por instituições específicas anteriormente, né? Por exemplo, há evidências sobre cotas para negros na UNB, o programa de bônus da Unicamp, que a Fernanda vai falar mais tarde, mas essas são, a lei de cotas minha, né, com o meu estudo, assim, eu tenho chegado à conclusão que ela é diferente, porque ela realmente, por ela ser nacional, por ela contemplar todas as universidades, ela tem, assim, um efeito, diria, é um efeito maior, assim, nesse tipo de dimensão, né? Nessa dimensão de mudar as aspirações dos indivíduos. E aqui eu trouxe alguns números, né, só para falar para vocês, o que eu encontro nesse artigo, que essa adoção total da lei de cotas leva a um aumento médio de 10 pontos percentuais, ou 18%, nas matrículas de estudantes de escola pública, uma média inicial de 54%, leva a um aumento de 7 pontos percentuais, ou 29%, nas matrículas de estudantes de escola públicas que são pretos, pardos e indígenas. O efeito ele é maior em programas mais competitivos, então ele é cerca de 3,5 pontos percentuais no quartil menos competitivo de todos os cursos, e ele é de 23 pontos percentuais no quartil mais competitivo. Eu encontro efeitos comportamentais no número de matrículas e de inscrições. Aí eu faço algumas contas só para tentar dar um número geral, que a cota destinada para a escola pública e que tem também o critério racial, ela é mais eficiente, ela explica 70% do efeito das cotas para o grupo de escola pública, 84% do efeito para o grupo de escola pública e pretos, pardos e indígenas, e esse resultado é importante, porque vira e mexe a gente tem aquela discussão, mas eu sou a favor só de cota social, não sou a favor de cota racial, a gente sempre, né, tem essa, as cotas raciais são um ponto mais polêmico aí da lei de cotas.
Mas elas são, né, a evidência mostra que elas são fundamentais para aumentar a participação desse grupo, que somente cotas para a escola pública não seria o suficiente para garantir o acesso dos grupos mais vulneráveis. E eu encontro também que cerca de 52% do aumento aí das matrículas de estudantes de escola pública nas instituições federais de ensino superior entre 2010 e 2015, ele pode ser atribuído de forma causal à lei de cotas. Então, a lei de cotas ela tem um papel muito importante, né, em tudo, nesse avanço aí que eu mostrei anteriormente. Úrsula, tem que fazer mais uma vez o papel chato de controlar o tempo. A gente está com 16 minutos. Como eu fiz com a Caridade. Meu tá 13. Tá bom. Tá então 13? Eu não vou falar... A gente começou 10h34, certo? Beleza, Flávio, eu já vou terminar. Eu posso fazer uma sugestão? Se a gente pudesse voltar, porque eu acredito que agora você vai discutir ideias de aprimoramento de desenho, mais especificamente, né? E não efeitos causais. E se a gente passasse para o Cauê, mantivesse o tempo e a gente volta à discussão de aprimoramentos no fim? Que tal? Tá ótimo. Deixa eu só então concluir minha fala, pode ser? Tá bom. Claro, desculpa te interromper. Beleza, obrigada. Não, pois eu não sabia mesmo se eu ia conseguir chegar aqui, mas como a gente está... O tema desse evento era o futuro das ações afirmativas, né? Eu quis trazer um pouco sobre o que eu tenho refletido sobre o futuro, né? Eu passei tantos anos pensando sobre a lei de cotas, e, finalmente, esse ano, eu e a Adriana, a gente escreveu um texto para os cadernos de pesquisa do INEP para refletir né, quais são esses possíveis caminhos aí de aprimoramento. Então, eu vou deixar a referência, né, se a gente não puder voltar, para que quem tiver interesse que possa dar uma olhada, porque ali a gente reflete sobre os diferentes critérios da lei, como aprimorar cada um deles, o que a gente já aprendeu até hoje. E aí, para concluir, assim... A lei de cotas ela foi essencial para ampliar o acesso de estudantes de escola pública de baixa renda e pretos, pardos e indígenas ao ensino superior público. Já se sabe muito sobre a questão do acesso, né? Mas assim, eu acho que ainda a gente sabe pouco sobre permanência, evasão, diplomação, sobre desempenho acadêmico, inserção no mercado de trabalho de estudantes que ingressam via cotas, pelo menos no âmbito nacional. Os trabalhos que vão ser apresentados na parte da tarde, eles falam muito disso, mas eles olham para experiências em instituições específicas, então não existe ainda realmente essa evidência mais ampla para a lei nacional. O trabalho do Cauê, do Sebastião e do Nano é o primeiro que começa a falar disso, né? Mas ainda o tempo é curto, né? Essas pessoas estão entrando ainda no mercado de trabalho, e aqui eu deixo só umas perguntas, né? A gente precisa ainda saber como que a lei 2.711, como a lei de cotas federal, altera o perfil de quem se insere em determinados postos ocupacionais, de que maneira realmente ela altera a estrutura da desigualdade e que outras consequências a lei de cotas apresenta aí para as escolas para a educação básica brasileira. Então, eu termino aí com essas reflexões e muito obrigada. Obrigado a você, Úrsula. A gente volta no fim, tá? Com certeza queremos prestar bastante atenção nas sugestões de aprimoramento. Então, agora eu vou passar a palavra ao Cauê. O Cauê Dobbin. O Cauê concluiu recentemente PhD em Economia na Universidade de Stanford. Ele é pós-doutorando do CENF. Em 2023, ele vai se juntar ao quadro de professores da Universidade de Georgetown. Tá? Cauê, com você. Você está mudo. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Beleza. Estão vendo minha tela também, né? Sim, perfeito. Beleza. Tá. Bom, claro, vou continuar falando sobre a política de cotas. E esses resultados que eu vou mostrar aqui hoje, eles são a maioria desse artigo que eu escrevi junto com meus colegas do Sebastião e o Nano. Até a Úrsula mencionou ela brevemente na apresentação dela. E esse artigo, ele é também sobre essa mesma política que a Úrsula estava discutindo, né? Que é a política federal de cotas no Brasil. E as perguntas que a gente quer responder primeiro, como que a política de cotas aumentou o acesso à educação superior para os alunos cotistas, relacionados com as coisas que a Úrsula já mostrou, e a gente vai focar bastante na questão da evasão. Essa questão que o Morgan até levantou no início, que tinha essa preocupação que os cotistas iam acabar dispersando a vaga por não estarem preparados para o curso. A gente estudou se isso de fato aconteceu ou não.
E aí, depois, além de estudar como que as cotas aumentaram o acesso à educação para os alunos cotistas, a gente vai tentar comparar como que esse benefício para os cotistas se compara com as perdas para os não cotistas. Porque políticas de cotas, elas são de uma maneira não. Elas são exatamente uma política que tira uma vaga de um aluno e dá uma vaga para o outro. Então, a gente vai tentar ver como que a gente pode comparar esses ganhos e perdas de alguma maneira que faça sentido. Então, para começar, vou começar discutindo como que as cotas mudaram com a questão dos cursos, que foi justamente o que a Úrsula já falou em muito detalhe. Então, basicamente, só para repetir o que ela já disse, muito mais resumidamente, o que a gente encontrou, enfim, exatamente a mesma coisa que ela, né? Ainda bem que são os mesmos dados, senão seria estranho, é que a política de cotas aumentou bastante a participação de alunos de escola pública nas faculdades federais e aumentou mais nos cursos mais concorridos. Você vê que nos cursos mais concorridos, a porcentagem de alunos vindos de escolas públicas, de fato, aumentou de menos de 30% para mais de 50%. Enfim, a Úrsula já entrou nisso em muito mais detalhe. Então, deixa eu já passar mais rápido para as coisas novas que eu vou falar, que é primeiro entrando na questão da evasão. Como o Morgan já disse lá na introdução, vários estudos internos das universidades já mostraram que não parece que os alunos cotistas estão largando os cursos mais que os não cotistas. Você teve diversos estudos internos de universidades, tanto universidades como a UNB, que já tem cotas há 20 anos, quanto universidades que adotaram cotas mais recentemente, mostrando que os alunos cotistas não largam o curso mais que os não cotistas. Esse resultado foi bem constante. A gente encontra o mesmo resultado aqui. E o que eu vou entrar aqui em mais detalhe é por que isso aconteceu. Como é que foi possível que as universidades colocaram para dentro alunos com notas mais baixas no Enem e eles não largaram o curso mais? E a explicação que a gente encontrou foi a seguinte. O que estou mostrando nesse gráfico é a porcentagem de alunos que largam o curso, né, a evasão, o dropout, em relação a duas coisas. A nota do aluno no Enem e se o aluno vem de escola pública ou de escola privada. E por que eu estou mostrando essas duas características? Porque a política de cotas está justamente colocando na universidade um aluno de escola pública que tem uma nota no Enem mais baixa. Então, essas duas características importantes, a nota dele e de onde ele vem. E o que a gente vê no gráfico são dois padrões. O primeiro é que, de fato, alunos com nota mais baixa têm a chance de largar o curso maior. Então, essa preocupação que as pessoas tinham, que alunos menos preparados iam largar o curso, de fato tem algum sentido nos dados. A gente vê que alunos com nota mais baixa largam o curso mais. Só que, por outro lado, os alunos de escola pública largam menos que os de escola privada. Então, se você compara dois alunos com a mesma nota no Enem, um vindo de escola pública e um vindo de escola privada, a gente vê que os alunos de escola pública têm uma tendência maior de concluir os cursos do que os que vinham de uma escola privada. O motivo para isso, enfim, aí já é uma locubração minha, uma locubração nossa. Eu acho que tem a ver o fato dos alunos de escola pública serem médios de mais baixa renda. Então, eles vão ter uma tendência a querer concluir o curso mais rapidamente, para poder ir já para o mercado de trabalho e ter aumento de renda. Mas, sim, isso aí já é mais uma teoria. Mas o fato que a gente vê nos dados é que os alunos de escola pública tendem a largar o curso menos do que os de escola privada. Então, o que a política de cotas fez? A política de cotas tira uma vaga que ia para um aluno de nota no Enem mais alta e dá para um que vinha de nota no Enem mais baixa, só que esse que a nota no Enem mais baixa veio de escola pública. E por ser de escola pública, ele tem a tendência a largar o curso menor. E a combinação dessas duas coisas, né, o fato dele ter uma nota um pouco mais baixa, mas ser de escola pública, acabou gerando esse fato que várias pesquisas anteriores já tinham mostrado que que os alunos cotistas, na verdade, acabam largando o curso menos até do que os não cotistas. Então, respondendo à primeira pergunta de pesquisa que a gente levantou, a conclusão, que foi a mesma que vários estudos anteriores chegaram, é que evasão não é um problema na política de cotas. Não teve essa preocupação de que os alunos cotistas saem de alguma forma desperdiçando essa vaga. E agora, indo para a segunda questão, como que a gente compara essas perdas e ganhos da política de cotas? Que se por um lado você tem os alunos cotistas que estão ganhando a vaga e estão concluindo os cursos, né, como eu já mostrei agora, mas por outro lado tem os alunos não cotistas que perderam a vaga. E como que a gente pode comparar os ganhos e perdas desses dois grupos? Bom, o primeiro passo para fazer isso é definir
quem que são esses alunos que perderam a vaga. E a gente está fazendo isso da seguinte maneira. Se a gente olhou os dados do SISU, a gente está focando nos dados do SISU, a gente pega para cada curso do SISU, aqui você está vendo em vermelho só os alunos não cotistas, a gente pega para cada curso do SISU os 10 primeiros alunos que passaram no curso, na primeira opção. Então, quem está aqui esse 0, todo mundo da direita do 0, são os 10 primeiros alunos que passaram para a primeira opção deles no SISU. A gente compara esses alunos com os 10 alunos que quase passaram, mas não passaram. Então, essa posição aqui, -1, é a primeira pessoa que se inscreveu no SISU no curso e que tirou a nota logo abaixo da nota de corte. E por que a gente está fazendo essa comparação? Porque esses alunos aqui, que ficaram um pouquinho abaixo da nota de corte da primeira opção deles do SISU, são justamente as pessoas que teriam passado se não tivesse as cotas. Se ficaram um pouquinho abaixo, e se não tivesse a cota, eles teriam entrado. E aí a gente compara o que aconteceu com esses alunos que quase passaram, mas não passaram, da galera que veio da ampla concorrência, com os alunos que passaram. E a gente olha isso para alguns resultados diferentes, começando na probabilidade deles estarem matriculados em algum curso 4 anos depois. Isso aqui é só olhando para os alunos não cotistas, né? Open aqui é tipo ampla concorrência, são os não cotistas. E a gente vê que para esses alunos não cotistas, os que passaram na primeira opção deles no SISU e os que não passaram têm a mesma probabilidade de estar matriculado em algum curso superior até 4 anos depois. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses alunos não cotistas que perderam a vaga na federal por causa da política de cotas, eles acabaram tendo a mesma chance de matricular em algum curso. Então, pelo menos nessa medida, eles não tiveram nenhuma perda em relação por conta da política de cotas. Apesar de eles perderem a vaga na primeira opção deles, eles acabaram se matriculando em algum outro curso. Agora, vamos ver como isso se compara com os alunos cotistas. Esse aqui é o mesmo gráfico, comparando quem passou e quem não passou na sua primeira opção do SISU, para os alunos cotistas. E aí você vê que para os cotistas, você tem sim uma diferença grande na probabilidade de estar matriculado em algum curso, comparando aqueles que passaram na primeira opção do SISU com aqueles que não passaram. Então, isso está mostrando que, pelo menos nessa primeira medida, que na chance de estar matriculado em algum curso, as cotas geraram um benefício para os cotistas, aumentou a chance deles estarem matriculados em algum curso, sem gerar nenhum custo para os não cotistas, porque esses que perderam a vaga acabaram se matriculando em outro curso. Mas está escondendo a parte da história, que é a questão da qualidade do ensino. Porque uma coisa que pode acontecer é que esses alunos não cotistas que perderam a vaga na federal se matricularem em outro curso, mas de qualidade inferior. Então, eles estão tendo curso em outra dimensão. Então, a gente fez esse mesmo gráfico, mas agora mostrando no eixo Y a qualidade média do curso dos alunos que estão matriculados em alguma coisa. E aqui a gente está usando como medida da qualidade a nota média do curso, a nota média do Enem dos seus colegas de curso. Então, a ideia de que cursos em que os alunos são alunos com nota mais alta vão ser cursos, em geral, melhores. Em vez disso, a gente usar outras medidas de qualidade, como, por exemplo, a nota DENAD e outras coisas assim, os resultados são bem parecidos. E o que a gente vê aqui? A gente vê que os alunos não cotistas, aqui em vermelho, que não passaram por causa da política de cotas, né? Esses que perderam a vaga por conta da política de cotas, acabaram se matriculando em outros cursos com a mesma qualidade daqueles que passaram. Então, também nesse sentido de olhando para a qualidade do curso, parece que a política de cotas também não gerou uma perda para esse grupo, no sentido da qualidade da educação que eles receberam. Isso, de novo, é em contraste com o que a gente vê para os cotistas, aqui em azul. Para os alunos cotistas, os que passaram na primeira opção deles do SISU, acabaram tendo acesso à educação de mais qualidade do que os que não passaram. Porque entre os cotistas, dos que não passaram, muitos deles acabam ainda fazendo curso em outro lugar, mas um curso de lugar de um curso de qualidade menor. Então, botando esses dois gráficos juntos, que a gente vê para os alunos não cotistas, que perderam a vaga por conta da política de cotas, eles têm uma mesma probabilidade de estar matriculados no ensino superior e de estar matriculados num curso igualmente bom. Enquanto para os cotistas, eles, por conta da política de cotas, eles aumentaram a chance de estar matriculado no ensino superior e, além disso, estar matriculado no curso de qualidade maior. Então, como que isso é possível? Como que a política de cotas, no certo sentido, tirou a vaga desses grupos e eles não tiveram nenhum prejuízo, pelo menos nessa primeira análise?
E a explicação que a gente tem é por conta da grande participação do ensino privado superior no mercado educacional brasileiro. O que a gente está vendo aqui é para alunos que fazem faculdade na faculdade privada, comparando a mensalidade média que eles pagam dos que vêm de escola pública e dos que vêm de escola privada. Isso aqui está muito defasado, né? Esses valores aqui seriam bem mais altos. Isso aqui para quem começou o curso em 2016, mas a diferença permanece. Então, a gente vê que os alunos que vêm de escola pública e depois vão para uma faculdade privada vão para faculdades muito mais baratas do que aqueles que vêm de uma escola privada e depois vão para a faculdade privada. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses alunos de escola privada, por, em geral, eles serem de mais alta renda, eles têm essa opção de concluir, de depois ir para a faculdade privada de qualidade. Então, por isso que a gente vê essa coisa que à primeira vista pode parecer estranha, que a política de cotas tirou esses alunos da faculdade federal e parece que eles não tiveram nenhuma perda, no sentido da qualidade da educação que eles receberam. Isso foi porque eles acabaram migrando para faculdades privadas de qualidade comparável com as federais que eles teriam ido por serem faculdades privadas mais caras. Então, não é que necessariamente eles não tiveram nenhuma perda, que agora estão tendo que pagar por essa educação, mas, pelo menos, eles não tiveram nenhuma perda no sentido da qualidade da educação que eles receberam. Então, para concluir essa primeira parte, antes de ir para uma última reflexão a respeito do futuro, o que a gente concluiu nesse trabalho é que a política de cotas ela foi muito bem sucedida em mudar a composição das universidades federais, como a Úrsula mostrou em bastante detalhe. Segundo, que ela não aumentou a evasão. Então, aquela preocupação que muita gente tinha que a política de cotas ia gerar um desperdício de vagas, não é verdade. Se alguma coisa ela fez foi diminuir a evasão, em vez de aumentar, mas aumentar parece bem claro que não. E, finalmente, a gente viu que os ganhos que os alunos cotistas tiveram foram muito maiores do que as perdas que os não cotistas tiveram. E, pelo menos nas medidas que a gente olhou, parece que os não cotistas não tiveram perda nenhuma, porque eles têm essa oportunidade, por terem de mais alta renda, de ir para faculdades privadas de qualidade também. Então, essa é uma dimensão a mais que a política de cotas foi bem sucedida. Ela não só aumentou a igualdade ao acesso à educação superior, mas ela aumentou o acesso à educação em geral. Porque agora não só você tem mais os alunos de escola pública indo para as federais de qualidade, mas você tem os alunos de escola privada em ainda maior número para faculdades privadas também de qualidade. Então, a política de cotas ela aumentou não só a equidade no ensino superior brasileiro, mas ela parece ter aumentado também a eficiência do sistema, que agora consegue oferecer educação de qualidade para um número maior de alunos, o que é um resultado bastante positivo. E então, para concluir, já vai ser até bom a sugestão do Flávio, depois voltar para a Úrsula, porque eu também vou concluir com também umas reflexões para o futuro, de como a gente pode fazer para melhorar ainda mais o sistema. E eu vou focar numa coisa específica, que é como melhorar a implementação do sistema de cotas via o SISU. Isso é só mais uma provocação, é um problema que a gente achou e que a gente está trabalhando ainda na solução, mas ainda não sabemos como vai ser, que é o fato de que muitos alunos eles cometem erros ao se matricular no SISU. Como a Úrsula mostrou na apresentação dela, tem vários modelos de cotas diferentes, várias possibilidades de concorrência diferentes. Você tem ampla concorrência, você tem escola pública geral, escola pública baixa renda, escola pública... Enfim, tem várias cotas diferentes. E alguns alunos eles têm a opção de escolher entre 2, 3 ou até 4 modalidades de concorrência. E nem sempre a nota de custo da cotas é mais baixa que a ampla concorrência. Tem curso ao contrário. Então, o aluno ele tem que estar monitorando todo dia o sistema e trocando a opção dele para escolher a melhor coisa. O que a gente viu nos dados é que eles cometem muitos erros. Aqui está um exemplo disso. Aqui eu estou mostrando a porcentagem de curso em que pelo menos um aluno perdeu a vaga por conta de um erro na aplicação do SISU. Você vê que essa porcentagem é muito alta. É menor para os cursos mais concorridos, mas ainda é substantiva. E nos cursos menos concorridos ela é bastante alta. Então, tem muita gente cometendo erro e perdendo a vaga na faculdade por conta de escolher a modalidade de concorrência errada na hora da seleção. A gente já começou nesse projeto agora, tentando entender por que isso acontece e depois como resolver o problema. A ideia é que a gente quer propor um algoritmo novo que, em vez do aluno ter que escolher custo a custo como ele quer concorrer, porque hoje o aluno que ele tem a opção de escolher entre várias modalidades, ele mesmo tem que ser estratégico de falar, não, quero concorrer para medicina na USP pelas cotas, mas medicina na UB
sem ser pelas cotas. E a gente está propondo que está desenvolvendo um algoritmo novo que faça isso automaticamente. Que uma vez que o aluno se inscreva e declare quais tipos de cotas estão disponíveis para ele, o sistema automaticamente aloque cada aluno para o sistema de cotas mais vantajoso para ele. Mas isso ainda está em andamento e só uma provocação, se a gente tiver uma ideia de como resolver isso, falar com a gente. E acho agora um bom segmento passar para a Úrsula, que também vai discutir algumas coisas do futuro, né? Na sugestão do Flávio. Ótimo, Cauê. Obrigado. Eu acho que, Úrsula, ficaria muito, muito boa a sequência se você voltasse para suas sugestões sobre aprimoramentos de desenho. Sei que você tem algo a dizer também sobre a possibilidade de escolha das 4 categorias de concorrência, então Deixa eu ver a tela aqui. Ah, beleza. Achei que a gente ia também ver as perguntas primeiro, mas aqui são só algumas reflexões que eu e a Adriana, a gente conversou com muita gente também para pensar um pouco sobre isso. E aqui a gente vai falar de cada um dos critérios, depois a gente também toca um pouco no ponto do SISU, mas esse Cauê já trouxe muito bem. Então, a lei de cotas, aqui a gente vai pensar o futuro, né? A lei de cotas, ela é primordialmente uma reserva de vagas para estudantes egressos do ensino médio público. Então, o aluno tem que estudar 3 anos do ensino médio na escola pública para ser um beneficiário. E que a gente pode pensar desse critério, né? Um bom critério, conversando com muitos gestores universitários, ele é um critério de fácil gestão, porque um aluno precisa somente comprovar que ele fez esses 3 anos numa escola pública, e é algo que pode induzir à valorização da escola pública, né? E qual que seria a parte negativa desse critério, né? Eu tenho um outro paper que ele diz que esse critério ele também causa uma mudança de alunos da rede privada para a rede pública, né? Porque agora, para o aluno ser beneficiário, ele tem que estudar em escola pública, então pode acontecer que algumas pessoas que antes estudariam ensino médio em escola privada se mudem para a escola pública. Então, existia muito essa pergunta, isso acontece, isso é um problema, isso não é? Então, assim, eu mostro nesse artigo que isso acontece, existe um efeito causal da lei de cotas nessa mudança, mas algo que eu também mostro que é muito bom é que havia muita preocupação de muitos filhos de famílias muito ricas querem estudar medicina, vão mudar para a escola pública para roubar as vagas das cotas. Não quero dizer que isso não acontece, pode acontecer, mas o que eu consigo mostrar nesse paper é que a grande parte, esse movimento ele não é muito grande comparado com o tamanho do ensino público, mas e principalmente a grande parte desse movimento entre a educação privada e a pública, por causa da lei de cotas, é de famílias de estudantes, né, que frequentavam escolas privadas de baixo nível socioeconômico. Ou seja, eram famílias que faziam um esforço muito grande dos seus orçamentos familiares para manter seus filhos em escolas privadas, e agora, né, com a valorização da escola pública, acabam por decidir colocar seus filhos na escola pública, porque agora tem esse benefício extra, né? Então, assim, nesse ponto, eu acho que a preocupação não é tão grande como se pensava antes, mas ainda há algumas questões a serem respondidas. Uma delas é qual que é o percentual das vagas que são efetivamente ocupadas por estudantes que, apesar de frequentarem o ensino médio em escola pública, possuem alto nível socioeconômico. Porque a gente sabe que existem escolas públicas muito boas, né, no Brasil, como as escolas federais, escolas técnicas, né, das universidades, são escolas que já, antes da lei de cotas, eram ocupadas predominantemente por alunos de famílias de alta renda, que já faziam essa transição. Então, há a preocupação de que as vagas para a escola pública sejam ocupadas relativamente, né, mais por esses alunos que têm um alto nível socioeconômico. Então, uma possibilidade aí, né, de reflexão é ampliar o critério de escola pública, né? Hoje, o critério reserva só para alunos que frequentaram o ensino médio em escola pública. Aí a pergunta que a gente faz, faria sentido ampliar esse critério para que o aluno não precise frequentar só o ensino médio, mas também o segundo ciclo fundamental em escola pública, ou toda a trajetória em escola pública? Agora, a gente faz perguntas, né, para pensar nesse futuro. O que a gente quer aí como sociedade para ver como que a gente vai
chegar nesse ponto. Segundo ponto é a reserva de vagas para estudantes de baixa renda. Conversando também com os gestores universitários, esse é um critério de dificilíssima gestão, há muita fraude, mas que, né, é um critério que é importante porque ele permite focalizar melhor os alunos de baixa renda dentro da população de alunos de escola pública. Porém, o critério que existe hoje, ele é um que isso não só a gente está falando, mas muita gente já fez essa constatação de que é um critério excessivamente abrangente. O critério que existe hoje na lei de cotas, ela define baixa renda como aqueles alunos que vêm de famílias com renda domiciliar per capita de menos de 1,5 salário mínimo. Porém, 77% dos ingressantes das instituições federais provém de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. 90% dos inscritos do Enem estão em famílias consideradas de baixa renda. Ou seja, esse critério de baixa renda, na verdade, não é baixa renda, né? Na verdade, assim, não permite focalizar naquelas famílias que realmente têm uma renda mais baixa e que precisariam desse critério para conseguir esse acesso. Inclusive, no meu artigo eu mostro que vendo realmente famílias que têm renda familiar per capita de menos de 1 salário mínimo, a lei de cotas não tem quase nenhum efeito sobre esse grupo de real baixa renda. E aí uma possibilidade é mudar esse critério de renda, fazer um critério de renda mais focalizado e aí também tentar mobilizar os cadastros administrativos do governo federal, por exemplo, o CadÚnico, para avaliar melhor a renda domiciliar dos candidatos para evitar esse problema de fraude aí no critério de renda. O terceiro ponto é a reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas, que foi, né, a reserva de vagas que mais se expandiu com a lei de cotas e a que foi mais efetiva para ampliar o acesso e reduzir as desigualdades. Algo que a gente sabe que existe também, a gente fez aí os cálculos, olhou os dados, é que existe uma defasagem na representatividade racial nas universidades da federação quando a gente compara o censo e a PNAD, ou seja, hoje os percentuais da lei de cotas são definidos pelo último censo, e o último censo é o censo de 2010. Então, quando a gente compara, né, a porcentagem de pretos, pardos e indígenas que existia em 2010 no Brasil e hoje, em todas praticamente universidades da federação, há uma grande defasagem. Então, a gente assim, propôs uma possibilidade de atualizar esse critério racial com as PNADs, que são representativas a nível da UF, é uma possibilidade. Outro ponto relacionado à reserva de vagas de pretos, pardos e indígenas é a questão de comportamento estratégico na declaração racial, né? A gente já viu aí que existe muita evidência de fraudes, né, na declaração racial, e isso é um problema, né, porque leva depois à expulsão dos alunos quando eles são denunciados e realmente é comprovado que houve uma fraude. E algo que as universidades fizeram, muitas, né, nos últimos anos, foi a implementação de comissões de heteroidentificação durante os processos seletivos para minimizar essa questão da fraude na declaração racial. E algo que seria importante, né, que já está sendo muito conversado também, é que a lei federal incorpore orientações no corpo, né, da lei sobre como funcionariam essas comissões de heteroidentificação. E aí, por último, eu trouxe aqui também a questão da implementação de cotas via SISU, que o Cauê já trouxe. Realmente, assim, já é bastante constatado que essa implementação que o Cauê explicou dos critérios de lista, a gente chama de listas separadas para cada um dos grupos beneficiários da lei de cotas gera bastante ineficiência. Tem, inclusive, um paper teórico, né, do Inácio Bo e do coautor o Aygun, que mostra bastante essas ineficiências e propõe ali um algoritmo, né, de mecanismo, uma mudança de mecanismo para resolver esse problema. E aqui a gente também faz essa provocação, né? Será que o certo não seria ter uma lista única em que o aluno informa as suas características e o próprio algoritmo do SISU realiza essa alocação? Então, aí é bom que a gente está alinhado, né, com o que o Cauê falou. Então, assim, existem diversas formas de melhorar, né, a lei de cotas, a questão do design, algumas questões, a questão da implementação do SISU, da cotas via SISU, provavelmente não seria via mudança da lei de cotas, né? Aqui é mais uma questão de implementação, mas também existem várias formas de melhorar o design da lei, o corpo da lei, para tornar a política ainda mais efetiva na redução das desigualdades. Obrigada. Obrigado a você, Úrsula.
Então, eu vou... a gente não recebeu nenhuma pergunta aqui pelo chat. Eu vou trazer algumas perguntas que a gente consolidou aqui internamente. A primeira delas conecta a apresentação da Úrsula e do Cauê, mas é uma pergunta para o Cauê. A Úrsula mostrou que a experiência de expansão de acesso foi bastante diferente para cursos mais seletivos versus menos seletivos, né? Então, por exemplo, aquela comparação entre letras e direito dentro da área de humanas. Eu queria perguntar para o Cauê se o artigo que ele apresentou tem algum esforço de explorar essa heterogeneidade de impactos por cursos muito diferentes, mais ou menos seletivos, e se ele poderia comentar um pouco sobre isso com a gente. Sim, tem essa heterogeneidade, sim. E, bom, duas partes. A primeira na parte da evasão, que foi o que eu mencionei mais aqui, e depois na parte mais do mercado de trabalho, que eu não falei muito, que vai ser mais na parte da tarde, outras pessoas vão falar. Bom, na parte da evasão, a diferença principal, são três partes. Na primeira parte do aumento do acesso, isso que é o que a Úrsula já mostrou, a gente achou a mesma coisa. Que teve Sim. O aumento no acesso foi pequeno para os cursos menos concorridos e foi enorme para os cursos mais concorridos. Isso a gente encontrou a mesma coisa com a Úrsula. Na segunda parte, na questão da evasão. Até essa conclusão, que muitos outros artigos já encontraram antes, que os alunos cotistas não largam curso mais do que os não cotistas. Na verdade, até largam um pouco menos, em média. A gente encontrou a mesma coisa, mas isso, de fato, depende se a gente está falando de cursos mais e menos concorridos. Isso é, de fato, diferente. O que a gente conclui é que, para quanto menos concorrido o curso, mais os cotistas não largam e os não cotistas largam. O que quer dizer? Os cursos de nota de corte baixa são cursos que os não cotistas quase... Deixa eu falar de novo para não confundir. Cursos de nota de corte mais baixa são cursos que os cotistas quase sempre terminam e os não cotistas muitas vezes largam. E para os cursos de nota de corte mais alta, tanto os cotistas quanto os não cotistas têm a tendência de concluir. Botando mais em exemplos concretos, o que isso quer dizer? Que quem passa para a medicina, quando entra, eles vão concluir, tanto os cotistas quanto os não cotistas. Só que para cursos menos concorridos, os não cotistas, muitas vezes, eles entram nesse curso, mas, na verdade, querendo fazer outro. Então, eles fazem 2 anos, largam e mudam para o curso depois. Aí, por isso que, em média, você vê essa média de que os não cotistas, em média, largam um curso mais, por conta desses cursos menos concorridos. Porque para os cotistas, quando eles entram no menos concorrido, eles, de fato, querem fazer e concluem. E para os não cotistas, de mais alta renda, eles entram nos menos concorridos, meio segurando até passar no outro, que era o que ele queria mesmo. Então, você, de fato, tem essa diferença na evasão quando você olha para os cursos mais e menos concorridos. E, finalmente, uma outra questão, que é na questão do mercado de trabalho, que dos ganhos salariais que você tem para os cursos. Não vou poder entrar muito na questão dos métodos que a gente usa, mas a gente tenta estimar quais que são os ganhos salariais, tanto para os cotistas quanto para os não cotistas, de ir para o ensino superior para vários cursos diferentes, né? E o que a gente encontra é que os ganhos salariais são muito concentrados nesses cursos de alta concorrência, os cursos de nota de corte mais alta. Para esses cursos de nota de corte mais baixa, para os menos concorridos, a gente encontra que não tem uma diferença muito grande dos salários futuros, seja para os cotistas, seja para os não cotistas, de ir para o ensino superior comparado com não ir. Então, o ganho salarial que os alunos têm de ir para o ensino superior no curso desses menos concorridos parece não ser muito grande, só que o ganho salarial que você tem quando você vai para esses cursos muito concorridos são ganhos salariais muito altos. Então, quando você olha nessa média, você vem gerar o resultado na média que ter acesso ao ensino superior aumenta o seu salário em média em 15%, isso está escondendo que, na verdade, fazer medicina aumenta o seu salário em 150% e fazer um curso menos concorrido aumenta só em 1%. Então, por isso que a Úrsula mostrou que as cotas aumentaram a participação dos alunos cotistas
principalmente nesses cursos mais concorridos, é muito importante, porque são esses cursos que estão gerando os ganhos salariais mais altos. Acho que não sei se foi demais que vocês queriam saber, mas isso não ficou claro. Ficou sim, Cauê. Obrigado. Espera aí que estão chegando questões agora. Uma questão para todos. O que seria um sistema de monitoramento para ações afirmativas no ensino superior? Quer dizer, a gente discutiu agora pela manhã muito acesso e trajetória, né, durante a educação superior. O Sérgio está falando, a minha impressão é que mesmo dentro do Brasil existem diferenças de objetivos mesmo em leis estaduais. A UNB fala em redução de desigualdades, enquanto a lei federal tem como objetivo aumentar a representação sem preocupação aparente com os efeitos no mercado de trabalho. Então, acho que amarrando a pergunta, dado que os marcos normativos costumam trazer o aumento do acesso, né, e da representatividade de grupos subrepresentados no ensino superior, e algumas instituições falam, por exemplo, sobre reduções de desigualdades, como a UNB, e a literatura está trazendo um monte de impactos documentados sobre várias dimensões. O que seria um sistema de monitoramento abrangente o suficiente para ações afirmativas no ensino superior? Essa é a pergunta. Alguém se arrisca? Eu sei que isso é muito difícil. Úrsula, por favor. Perguntas. Eu tive essa conversa muitas vezes com a minha coautora, que é a Ana Paula Mello, que também é uma grande pesquisadora nessa área de ações afirmativas, e acho que são coisas separadas, né? As ações afirmativas, elas têm como grande objetivo, pelo menos na minha visão, ampliar o acesso. Ela é uma política de acesso. Ela visa dar a oportunidade para que esses grupos vulneráveis e que enfrentam imensas barreiras de oportunidades possam acessar as universidades. Uma vez que esses grupos entram nas universidades, há um grande caminho a ser percorrido, né? Claro que a gente tem que estudar os efeitos que acontecem com eles, mas há muitas outras políticas universitárias que precisariam entrar aí juntamente, né, vir a complementar as políticas de cotas para garantir que esses grupos, ou então permitir que esses grupos realmente tenham condições de permanecer nas universidades, né? Então, acho que eu vou fugir um pouquinho, mas eu acho que faz sentido. Então, o governo brasileiro foi muito feliz na implementação da lei de cotas, mas há muito que melhorar também nessa questão de outras políticas, né? Políticas de permanência pioraram muito nos últimos tempos com a crise, né? A crise econômica, a questão do auxílio, né, universitário a grupos vulneráveis, no momento que você coloca grupos de baixa renda na universidade e não coloca paralelamente uma política de auxílio, né, de permanência que permita que esses grupos não precisem, por exemplo, né, trabalhar, sustentar suas famílias e possam realmente permanecer na universidade em igualdade de condições com os seus estudantes, os seus colegas que entraram pela ampla concorrência. Isso não é tanto sobre monitoramento, mas eu falo isso para dizer que é muito difícil realmente avaliar o efeito de ações afirmativas no mercado de trabalho. E, por exemplo, se a gente não achar um grande efeito, uma vez a jornalista me perguntou, mas a desigualdade entre os grupos raciais ainda não está reduzindo tanto, isso quer dizer que a lei de cotas não funcionou? Eu acho que de maneira alguma, né? A lei de cotas é uma política de acesso, então, em relação ao acesso, esses grupos estão acessando muito mais as universidades. E com o tempo a gente vai ver alguns efeitos ali também no mercado de trabalho, mas para que esse efeito no mercado de trabalho realmente seja um efeito amplo, é necessário que outras políticas entrem para complementar a lei de cotas durante a universidade, né? Então, que tipo de política? Entre elas, eu acho uma boa política de permanência na universidade, né? De ter recursos para que indivíduos de baixa renda permaneçam na universidade. Sim. E Úrsula, nós temos hoje, como você vislumbraria o monitoramento desse tipo de programa que pode ser complementar à lei de cotas? Quer dizer, que tipo de base de dados a gente pode usar para aprender sobre isso? Você tem algum palpite?
políticas que interagiriam com a lei de cotas, complementariam. O Censo da Educação Superior tem um pouco sobre isso, né? Tem algumas variáveis que falam sobre a questão, por exemplo, de bolsa de permanência, de auxílio, a coleta de dados por parte do INEP está melhorando muito nesse aspecto, então acho que é um caminho, mas acho que uma própria base do próprio governo federal, né, que dá esse auxílio também seria... Hoje, por enquanto, eu acho que o censo da educação superior. O ENAD tem alguns problemas em relação à própria composição, à seleção de quem faz, de quem preenche, né? E não é algo censitário. Então, hoje, acho que principalmente o censo superior. E como ele é aplicado ao final do curso, você acaba chegando só em quem já conseguiu estar nessa etapa, né? Então, tem um problema de base fundamental aí. Eu posso eu vou fazer uma pergunta da Úrsula nessa última questão sobre dos dados? Bom, primeiro concordando com a Úrsula que o Censo de Educação Superior é muito bom. Acho que é provavelmente a melhor base educacional do mundo. Assim, nenhum outro país tão grande que nem o Brasil tem dados tão bons. E se tem alguma coisa que ele falta, justamente que a Úrsula falou, o dado de notas, que seria a nota do ENAD, não é tão bom pelos motivos que ela levantou. Então, poderia ser uma complementação interessante se as universidades, de alguma maneira, centralizassem as notas dos alunos com o INEP. Que a gente pudesse ver dentro das universidades as notas que os alunos estão tirando nos cursos, para poder ver se tem alguma indicação que os alunos não estão preparados, uma coisa assim. Então, hoje a gente já consegue ver evasão. Olhando para evasão, parece que não tem nenhum indicativo que os cotistas não estão preparados. Talvez olhando para notas, talvez aí tivesse, não sei, é uma pergunta para se responder. Então, seria um melhor interessante nos dados do INEP, apesar de já serem muito bons, seria um melhor interessante se ele, de alguma maneira, centralizasse as notas internas das faculdades. E aí, uma outra coisa que eu acho mais importante ainda seria de melhorar a conversa dos dados de mercado de trabalho com os dados de educacionais. Porque hoje essa conversa é feita pelos dados da RAIS, e isso tem dois problemas. O primeiro é que a questão do tempo, que o INEP está fazendo um esforço para disponibilizar os dados o mais rápido possível, mas é toda uma burocracia. Então, hoje, os dados mais recentes que você tem da RAIS no INEP são 2018. Eles estão trabalhando para 2020. Então, na hora que você tem uma análise mostrando o que aconteceu no mercado de trabalho em 2018, a gente já está em 2023. Então, que avançar mais essa conversa entre o MEC e o Ministério do Trabalho para isso ser mais rápido seria legal. E o mais importante ainda seria se a gente conseguisse incluir também nesses estudos dados da Receita, porque os dados da RAIS eles só inclui trabalhador formal e empregado. Então, a gente não vê quem não vê lucro, não vê dados de seguridade social de MEI. Então, tem todo um monte de gente que a gente perde. E a Receita Federal, em geral, ela é muito reticente em fazer qualquer parceria, até dentro do próprio governo, fazer pesquisa. Mas se a gente conseguisse avançar nesse processo de uma parceria maior do MEC com a Receita, para ver as efeitos das políticas educacionais em renda com uma base mais ampla, né, que é a base da Receita Federal, eu acho que seria muito, muito importante para entender melhor o efeito das políticas. Obrigado, Cauê. Mais algumas perguntas chegaram. Tá. A Giovana trouxe uma pergunta interessante, né? Quer dizer, como a Úrsula muito bem explicou, você tem 3 critérios que acabam agindo hierarquicamente como critério de priorização da lei de cotas, né? Então, você tem escola pública, depois você tem um critério de renda e um critério de raça. Se você pensa no argumento de representação, o critério de raça foi criado para que as universidades federais numa determinada localidade espelhassem a composição racial de onde elas se encontram, né? E não é assim com a distribuição de renda, com o critério por distribuição de renda, nem com o critério de proporção de escola pública. E ela pergunta se faz sentido pensar também uma proporção de escola pública e da distribuição de renda na população para definir as reservas de vagas. Alguém tem algum comentário a fazer? Obviamente. Isso.
Eu acho que essa pergunta é muito ampla, porque requer a gente pensar qual é a função da universidade, né? Qual que é a função do ensino superior. Eu acho que antes de ter um acordo sobre qual que é a função do ensino superior, em geral, não dá para responder. Será que o ensino superior ele tem que ser representativo da população? Qual o papel do ensino superior? Eu deixo essa pergunta, mas eu também queria perguntar uma coisa para o Cauê. Eu me recordo, a gente trabalhou né, paralelamente em alguns momentos, eu me recordo de ter uma conversa em que vocês estavam trabalhando em pensar um nível de cotas ótimo, né, para cada curso. Isso foi para frente, porque eu acho que isso tem a ver, porque é uma questão não só de equidade, mas de eficiência, né? A gente também quer formar indivíduos que vão ser produtivos, que a gente quer que o indivíduo, que não haja o que a gente chama de má alocação de talento, né? A gente quer que o talento encontre seu lugar ótimo na sociedade, e nisso, acho que esse exercício que uma vez eu conversei com o Cauê, com o Sebastian, sobre pensar um nível ótimo de cota deve ser diferente em cada curso, em cada instituição. Não lembro se eles fizeram esse exercício, eu queria perguntar. Ainda não, mas eu te aviso quando a gente terminar. Tá legal. Pessoal, eu não sei se vocês estão acompanhando o chat, teve uma pergunta direta para a Úrsula, é uma pergunta um pouco longa, acho que talvez seja mais fácil se ela lesse, não? Essa daqui, como você mencionou, o corte de renda per capita é muito elevado para a realidade brasileira, fazendo com que os beneficiários em grande média sejam de renda média. Se o limite de renda fosse reduzido, também deveriam ter políticas que pudessem garantir renda para estudantes mais pobres. Correto. Reduzindo o limite de renda para que sejam selecionados alunos menos capacitados. Quais efeitos você imagina que haveria sobre a evasão desses alunos? Para financiar algum benefício a esses alunos, como você veria a possibilidade de cobrar algo mais dos alunos de alta renda, de modo a não onerar o contribuinte? O ponto 1, eu acho que é em relação a qualquer política de cotas, né? Quando você está reservando para um grupo, você está colocando existir reserva de vagas, quer dizer que você vai colocar um grupo que tem, inicialmente, notas menores no processo de admissão na universidade. Então, o mesmo foco que a gente teria em questão de renda, o mesmo argumento vale para a própria existência da lei de cotas. Cabe realmente um estudo anterior para ver, né, qual critério de renda utilizar, como focalizar, qual a nota em média de cada grupo de renda. Então, acho que hoje a gente tem informação suficiente para fazer um design que a gente possa simular realmente qual que é a diferença de notas de cada grupo de renda, qual grupo como a gente pode introduzir um grupo mais pobre, que tem aí notas relativamente parecidas. Então, assim, existe dados para desenhar essa política melhor. E a questão sobre cobrar de alunos de alta renda é uma questão polêmica, né? Estão querendo me... Então, a minha opinião isso era feito, né? Antes, acho que no ano anterior que eu entrei na Universidade Federal, existia uma cobrança, por exemplo, de ao menos de matrículas em geral, mas os alunos de baixa renda tinham isenção, então existia algum nível de cobrança. Isso mudou em 2009, foi o ano que eu entrei, já não se cobrava mais nada. Assim, eu, particularmente, minha opinião pessoal é que é possível fazer um desenho de política em que haja cobrança, né, para alunos que possam pagar, mas, mais uma vez, isso requer um debate sobre a função da universidade, nesse caso, sobre a função da universidade pública, da Universidade Federal. Então, para definir, né, o que fazer, é necessário um acordo. Eu posso dar minha opinião pessoal, mas como sociedade é necessária essa discussão. Obrigado, Úrsula. Rossi acaba de nos enviar uma pergunta, como as ações afirmativas devem interagir com o novo ensino médio? Alguém se dispõe a comentar algo sobre isso? Caridade, a Caridade está com a mão levantada. Caridade, por favor. Gracias. Yo tenía un comentario no relacionado con esta pregunta, perdón el timing, pero tal vez pensando en algunos de los comentarios que hacía Úrsula sobre la necesidad de
mirar las otras barreras a la permanencia de los estudiantes en la educación superior. Me pareció interesante mencionar la experiencia de un programa que probó Colombia a escala nacional hace algunos años. Se llama Ser Pilo Paga. Pilo quiere decir listo. Y es un programa de becas, de créditos condonables dirigido a estudiantes de alto rendimiento para que puedan acceder a las mejores universidades privadas en particular. Entonces, tiene que ver con las brechas económicas de acceso a la educación superior. Hay un paper reciente muy interesante que evalúa el impacto de ese programa. Una de las autoras es Juliana Londoño. Me parece bien interesante porque no solo muestra que impactó positivamente el acceso y permanencia de este grupo de estudiantes de bajos ingresos a universidades privadas excelentes, pero también el impacto positivo sobre la diversidad del estudiantado en esas universidades. Entonces, es otra herramienta de política que puede complementar tal vez la que estamos discutiendo para específicamente cuando existen barreras económicas, ¿no? A la permanencia en la educación superior y que se puede pensar en este contexto. Ótimo. Muito obrigado, Caridad. Eu achei aqui o artigo. Obrigado pela referência, o Ser Pilo Paga. Então, voltando à pergunta do Rossi, mais uma oportunidade. Como as ações afirmativas devem interagir com o novo ensino médio? Alguém tem algum comentário sobre isso? Eu queria perguntar sobre a pergunta. Se alguém quiser. Sobre o que você tem em mente. Só complementar. Eu estou ouvindo um eco aqui, não sei se sou eu, mas... eu posso tentar complementar a pergunta do Rossi. Acho que uma dificuldade grande no ensino médio é a questão dos itinerários, principalmente itinerários técnicos, né? E aí, o que a gente vê mais de evidência é que os alunos do ensino técnico em outros países, eles normalmente têm um desempenho acadêmico pior, e aí eles têm dificuldades para seguir em cursos de nível superior após concluírem, não dificuldade, mas talvez menos interesse para seguir em cursos de ensino superior, porque não consegue validar crédito. Então, às vezes, ele vai dedicar mais tempo para conseguir ter menos o salário dele. Então, é quase como se fosse, não sei se precisaria ter um bônus de salário, de validação de créditos para os alunos do ensino técnico. Assim, não sei, Rossi, se eu entendi a sua pergunta, eu acho que esse pode ser um problema, assim. Úrsula, você tinha pedido... Você ia perguntar mais alguma coisa sobre a pergunta? Não, era isso. Eu acho que eu precisaria pensar, assim. Eu confesso que não tenho uma resposta... Eu acho que a gente tem que estudar melhor os efeitos primeiro desse novo ensino médio, né? Acho que tem muita coisa incerta do que vai acontecer, mas com certeza acho que é uma pergunta super relevante, mas algo que me deixa feliz é que há um aumento, pelo menos, do monitoramento, né? Por exemplo, agora o INEP introduziu a prova do SAEB, que é realmente a prova que vai avaliar a qualidade do ensino médio para todos os anos, de forma censitária, algo que não existia antes. Então, a gente vai ter mais dados para poder entender como que essa reforma do ensino médio realmente vai mudar, né? Os outcomes aí de nota dos alunos, e aí entender como isso vai refletir para um processo de admissão. Então, a gente vai ter tanto as notas do SAEB quanto as notas do Enem. E aí a gente vai entender o que não tinha antes, né? Então, isso vai dar para estudar melhor. Flávio, posso só... Claro. É um conjunto. Primeiro, muito obrigado a todos, excelente, estou adorando tudo. Só fazer assim, algumas observações que a gente vê, quem não é da área, que tem muita evidência anedótica aí sobre o tema,
como foi colocado, da evasão, e também pelo tempo que nós temos, não dá para testar tudo. Então, é muito mais assim a observação que eu vejo as pessoas falando e que não tem. Então, talvez não exista. Sobre o comportamento oportunista que pode haver, né, que é o pessoal saindo, pode ter também um efeito positivo, que é forçar uma melhora no ensino médio, né? A partir do momento que a gente sai da escola privada, é exatamente o oposto que aconteceu no passado, né? Que a escola pública já foi muito melhor. Agora, eu penso que muita gente diz o que vocês acham da questão da universidade pública, que foi colocada na média, alguns saem para a privada, há uma evidência, eu ouço muito professores falando, não, porque entra, principalmente nesses cursos mais concorridos, eu tenho que fazer uma prova mais fácil, e que aí não sei, então eu não sei como a gente pode atacar essa evidência ou não. E a questão, a gente vai discutir mais à tarde, do mercado de trabalho, que eu vejo que algumas pessoas no mercado, não, mas que a universidade pública agora tem um sistema de cotas e está mudando uma demanda. Não, vou reduzir. Como é que vocês veem isso? Se já há algum trabalho nessas áreas da questão, né, do impacto dentro da universidade, comportamento dos professores, e como é que o mercado de trabalho está reagindo a isso? Acho que essa é a pergunta. Tá? Obrigado. Posso começar? Bom, pela sua primeira pergunta, como que as universidades estão reagindo, isso é uma coisa que a gente não conseguiu ver muito nos dados, porque não tem tanto dado assim no funcionamento interno das universidades, relacionado ao que a gente estava discutindo antes, os dados que faltam, mas foi uma coisa que eu perguntei para professores, para gestores que eu conversei, só para ter uma ideia mais concreta do que está acontecendo na prática, e o que todo mundo me disse foi que não estamos facilitando o curso de maneira nenhuma, a gente está tentando apoiar os alunos para eles conseguirem acompanhar material, mantendo a mesma qualidade. Mas, assim, isso foi de 10, 15 conversas que eu tive, e isso foi o que eles disseram também, né? Aí não sei aí se isso é verdade ou não dá para saber. Fico esperando, talvez a outra tenha uma coisa mais concreta dos dados. E para a sua segunda pergunta, qual a relação no mercado de trabalho, tem essa preocupação de que antes o mercado de trabalho valorizaria muito um diploma de universidade porque eram alunos muito bons. Agora, por causa das cotas, os alunos não são tão bons assim mais, e o mercado vai valorizar menos. Enfim, para saber isso com certeza, vai demorar bastante tempo ainda, porque a gente tem esse problema que eu levantei também, que os dados do mercado de trabalho são muito defasados em relação ao de educação, por conta da burocracia toda. Mas alguns indicativos já que eu acho muito improvável que isso aconteça. O primeiro, porque no desempenho acadêmico não parece que os cotistas estão saindo pior, assim, a evasão não aumentou. Então, essa primeira evidência parece que os cotistas estão tão bons quanto os não cotistas, pelo menos academicamente. Então, o mercado não teria nenhum motivo para valorizar menos o diploma, pelo menos nesse quesito acadêmico. E o segundo é que, quando você entra mais profundamente de onde que vem esses retornos no mercado de trabalho, pelo menos no caso do Brasil, a gente vê que o retorno dos cursos são principalmente por causa do que o curso do tema, do que da universidade. O que eu quero dizer? Quando a gente faz essa estimativa no nosso trabalho, tentando estimar o retorno de cada curso, o que explica os cursos que têm mais ou menos retorno é mais o tema do curso, o tema quer dizer se é engenharia, ou medicina, ou biologia, do que o curso de mais ou menos prestígio. Então, a gente vê que assim, o curso de engenharia elétrica pode ser na faculdade privada de mais baixa qualidade, vai ter quase o mesmo retorno que um de engenharia elétrica na USP. E um curso de educação, que é um curso que tem um retorno no mercado de trabalho mais baixo, vai ser um retorno muito baixo, seja no curso que seja. Então, por conta desse padrão que a gente vê no mercado de trabalho, que os custos de certos tópicos são muito valorizados, independente de qual seja a faculdade, e os custos de certos tópicos não são valorizados, independente de qual seja a faculdade, eu acho que as cotas não vão mudar isso, mas vai continuar sendo a mesma coisa. Porque tem mais a ver com a matéria do curso em si do que com o prestígio da universidade.
assim, não dá para ter certeza ainda, tem que ver o efeito de fato nas cotas, mas por causa dessa estrutura de como os cursos são valorizados hoje, hoje não, né? Hoje, há 5 anos atrás, de quando os dados são, minha intuição é que as cotas não vão mudar isso. Vai continuar sendo mesmo valorizados os mesmos cursos que sempre foram. São engenharia elétrica, medicina, esses cursos que o mercado sempre valorizou mais e imagino que vai continuar valorizando. Úrsula, acho que quer complementar? Sim. Essa pergunta, uma vez eu apresentei e me fizeram a pergunta, o que vai acontecer no Brasil? Será que a elite finalmente vai entender que é preciso melhorar a escola pública, ou a elite vai migrar toda para a universidade privada e aí vai segmentar ainda mais? Né? O que vai acontecer? Eu parei, assim, fiquei pensando, realmente, assim, é uma pergunta que a gente ainda precisa responder. Eu concordo com o Cauê, que muitas das evidências apontam para o fato de que, né, os cursos nas instituições federais, eles seguem sendo cursos de elite, né, como a gente chamava, mas eu também já vi evidência de que o próprio Cauê mostrou que há uma migração para as universidades privadas. Né? Então, eu tenho evidência em um outro artigo com a Ana Paula Mello de que as cotas levam a que estudantes de escola privada façam menos a prova do Enem, ou seja, que alguns estudantes de escola privada nem aspirem mais a entrar no ensino superior público. A gente ainda está conectando os dados para ver o que a gente suspeita que parte desses estudantes já estão indo diretamente para as universidades privadas, né? Então, o que isso pode acontecer? Realmente, talvez criar um conjunto aí de universidades privadas de elite, né? Que vão... E isso pode, né, futuramente ser aí um mecanismo de perpetuação da desigualdade. Então, acho que bom, existem, né, muitos efeitos aí de equilíbrio geral aí que podem acontecer, né? Então, a gente precisa estudar, seguir estudando, né? Seguir conectando esses dados. Eu termino aqui minha... Sim. Obrigado, Úrsula. A gente está se encaminhando aqui para os 5 minutos finais. Tem uma pergunta para a Caridá no chat do Paulo. Caridá, você apresentou um painel interessante sobre a situação de vários países. Pareceu-me que, a despeito das existentes diferenças, há tendência de redução das mesmas. Você vê diferenças expressivas desses resultados em função das particularidades ou ausência das ações afirmativas nos países nos quais você apresentou? A ver, gracias por la pregunta. Si la entiendo correctamente, interpreto que se refiere a que si aquellos países con menos políticas afirmativas se encuentran detrás en el cierre de brechas. ¿Es así? Foi como eu entendi. Sí. Sí, Bueno, sí, exactamente esto. sí, bueno, es difícil hacer esa generalización, digamos, causal. Decir que sin duda ha habido países que han avanzado, y Brasil, creo, por ejemplo, en el tema educativo, ha sido un líder en términos de la implementación de políticas de acción afirmativa. Y hemos visto ampliamente los resultados, incluso la posibilidad de hacer estudios a profundidad que se puede hacer en Brasil y no en otros países porque se han implementado este tipo de políticas. Tal vez un espacio en el cual se podría ver esa heterogeneidad porque hay más políticas de esta naturaleza es el tema de la participación política, ¿no? La participación política de las mujeres y comparar ese progreso vis-a-vis entre países vis-a-vis la profundidad de las leyes. Y creo que es una conclusión compleja porque hay muchas sutilezas luego en cómo se implementa, no solo en cómo se diseña la ley, pero cómo se implementa y se realiza el enforcement en cada país. E incluso dentro de cada país, cómo los actores reaccionan a esa ley. Hace un par de años leí un paper que estaba, por ejemplo, interpretando el comportamiento de los políticos en Ecuador respecto a la ley de cuotas, y era interesante porque aun cuando estadísticamente era una buena estrategia poner a una mujer a presidir una lista, porque no solo se cumplía con la ley de cuota, pero además había datos que sugerían que había una mayor probabilidad de ganar,
el partido tendía a poner a la mujer segunda en la lista, que cumplía con la ley de cuotas y reducía la probabilidad de ganar. Es decir, no era una decisión estratégica ni racional. Entonces, pesan otros factores, incluso con la ley, ya últimamente en el comportamiento de los agentes económicos. No me siento que podemos dar esa respuesta conclusivamente. Tá ótimo, Caridad. Obrigado. Temos mais alguma pergunta? Não? Eu tenho uma pergunta super rápida para a Úrsula, Flávio. Prometo que você é rápido, porque o tempo está acabando. Úrsula, você comentou um pouco na sua apresentação sobre a qualidade da escola pública. E a gente sabe que no Brasil, em educação, a gente sabe que composição importa, os pares importa, e que no Brasil as escolas que os ricos colocam seus filhos na escola pública, como as federais, a qualidade da escola é muito melhor. A gente tem como avaliar no dado, você já está fazendo, é possível, eu sei que você é especialista na sala de sigilo do INEP, em acompanhar um aluno que migra a partir do ensino fundamental para o ensino médio, e tem massa suficiente e dado suficiente para a gente medir mudança na qualidade da escola pública e essa externalidade que a cota pode gerar? Porque esse comentário que você colocou das escolas, das universidades privadas é muito relevante, mas anedoticamente ele é uma realidade para os grandes centros. Assim. Então, Rio de Janeiro e São Paulo, a gente sabe que tem escola privada de elite que os ricos colocam os seus filhos, tem PUC-Rio, ISPER, etc. Minas Gerais e a maior parte dos outros estados, a gente sabe que não tem. A gente ainda continua lutando pela Universidade Federal, os pais colocam seus filhos nos cursinhos de elite, pagam fortunas para entrar na universidade pública. Então, tem como a gente avaliar essa externalidade no ensino médio público que vem das cotas? Eu ainda não consegui. Eu já, da sala de sigilo, a gente consegue observar o aluno no censo escolar, né? A gente consegue linkar o aluno. O grande problema, eu acho que a gente não tem o dado das notas do aluno, a gente teria o dado só da prova do Enem, mas a prova do Enem não é uma prova de avaliação do ensino médio mais, é uma prova para entrar na universidade, ela muda drasticamente de composição durante esses anos, então eu ainda não consegui arrumar uma forma de utilizar só a prova do Enem para avaliar a performance dos alunos. Eu consegui, por exemplo, ver um pouco a questão de persistência, né? De como que muda a persistência dos alunos. Eu tenho alguns resultados de que, por exemplo, a lei de cotas melhora a questão de persistência de alunos do ensino público e também dos alunos que mudam, né? Também tem a questão ali que mistura, que é a questão de um pouco de a mais aprovação em geral no sistema público, então... mas em questão de, por falta de dados melhor, que permitam realmente avaliar a performance, a qualidade do ensino. Ainda eu não consegui ainda. Vamos ver se estou torcendo para essa próxima publicação. Obrigada. Ótimo, pessoal. Faltam 3 minutos para dar meio-dia. Eu acho que se ninguém mais tiver perguntas, a gente declara encerrada a parte da manhã do webinário, tá? E nos encontramos à tarde, certo? Muito obrigado a todos pela participação. Espero que os panelistas da manhã possam participar também à tarde. Obrigado a todos. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Obrigado.